This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Essa é a segunda parte do meu vídeo, onde eu passei de jogo em ordem cronológica, dando uma breve explicação da narrativa dos jogos, os pontos positivos e negativos, todos com base na minha opinião, sendo com a primeira parte focada nos jogos em que você joga como Big Boss. Mas agora vamos para 1995, 11 anos depois dos eventos de Phantom Pain, para o primeiro jogo da franquia Metal Gear do MSX. Nele você joga como um novato da Foxhound, Solid Snake, a comando do Big Boss. Seu objetivo é invadir uma base da África do Sul, Outer Heaven, fundada por um lendário mercenário, para assim resgatar outro membro da Foxhound que havia sido enviado para a base antes de você para investigá-la, e também para investigar sobre o que se tratava a última mensagem que ele enviou antes de perderem sua transmissão, Metal Gear. Ele terá a ajuda de membros da Resistência em Outer Heaven e de outros prisioneiros de guerra, que irão ajudá-lo com informação. Enquanto se infiltra pela base inimiga, ele consegue cada vez mais informações da localização do Grey Fox, até que o encontra. E o mesmo explica que Metal Gear é uma arma equipada com mísseis nucleares, apontadas para todas as partes do mundo, e que se aquele Metal Gear for finalizado, será o fim do mundo. Então Grey Fox, desesperado, diz para o Snake procurar o doutor que criou a arma, o Dr. Petrovic, já que ele é o único que sabe como destruí-la. Então, ele um pouco depois encontra o doutor, que revela a localização e como destruir o Metal Gear, que é utilizando explosivos plásticos nas pernas da máquina. Logo a caminho do Metal Gear, nota-se que o Big Boss está agindo cada vez mais estranho. Ele começa a enviar informações erradas que acabam prejudicando o Snake. Então, quando o último prisioneiro é resgatado, ele revela que o chefe de Outer Heaven é o comandante-chefe da Foxhound, o Big Boss, e diz para o Snake não acreditar em nada que ele diz. O Big Boss liga para você cada vez mais desesperado, a ponto de dizer para o próprio player desligar o MSX, mas o Snake continua e chega no Metal Gear, onde o destrói. Quando ele o destrói, o sistema de destruição de Outer Heaven é ativado, e enquanto você foge da base, o Big Boss bloqueia o caminho e conta toda a verdade. Nos anos 80, ele finalmente havia conseguido estabilizar uma nação independente na África do Sul, nomeando-a com base na sua ideologia, que o mesmo carregava consigo em todos os seus grupos de mercenários. Outer Heaven, um santuário onde soldados desiludidos por seus países teriam um lugar para chamar de lar e lutar por aquilo que eles acreditam de verdade, lutar por eles mesmos e não serem mais usados como peões pelos seus países. Esse é o sonho do Big Boss. Depois disso, o mesmo voltou para os Estados Unidos, para Foxhound, lá atuando como um agente duplo, utilizando seu cargo para cobertar as informações de Outer Heaven. Mas tudo começou a dar errado quando o Ocidente conseguiu receber um aviso da arma que eles estavam produzindo, e por isso que ele mandou um novato, o Solid Snake, para uma missão tão importante, na esperança dele falhar, ou no máximo reportar falsas informações. Mas ele conseguiu chegar muito longe e arruinar os planos dele. Então, o desafia para um confronto final, enquanto a base está prestes a ser destruída. Porém, Solid Snake sai vitorioso, derrotando e matando o Big Boss, sendo capaz de escapar de Outer Heaven e concluir sua missão. E assim que acaba Metal Gear 1. Ok, vocês devem ter muitas perguntas, mas eu vou explicá-las melhor no Metal Gear 2. Bom, a melhor coisa desse Metal Gear é a história, né? Desde cedo o Metal Gear já tinha essa pegada de plot twist fodas. Mas, tirando isso, como é esperado, é normal ele não ter envelhecido tão bem. Por exemplo, os inimigos não têm visão em cones, em linha reta, não tem como se agachar no chão, e é bem fácil ficar perdido. E também as lutas são bem sem graças. Principalmente a final, quando era pra ser o momento mais épico do jogo. É só ficar tirando o míssil no Big Boss enquanto você usa a ração até que ele morre. Mas é inegável que ele foi um dos jogos mais marcantes para a época, mas hoje em dia ele tá bem datado. E é por isso que eu vou dar pra ele um C. Quatro anos depois, em 99, depois dos eventos de Metal Gear 1,
Solid Snake havia se aposentado, e as maiores nações do mundo finalmente haviam começado a se reconciliar, e o mundo parecia estar entrando finalmente em paz. As ameaças nucleares se tornaram coisas do passado, porém o regime militar se estabilizou em Zanzibar. Eles atacaram várias instalações de descarto de armas nucleares de todo o mundo, roubando as armas que não foram descartadas, e assim se tornaram a única nação com armamento nuclear do mundo. Mas não foi só isso que eles fizeram. Nessa época, o mundo estava sofrendo uma crise de energia por falta de petróleo. E um biólogo foi capaz de criar, por bioengenharia, um micróbio que era capaz de produzir facilmente e economicamente petróleo de alta qualidade, chamado de Oilix. Porém, enquanto esse biólogo estava a caminho dos Estados Unidos, ele foi sequestrado por esses soldados de Zanzibar. Os líderes desse regime militar tinham como objetivo manter o mundo todo de refém, utilizando o Helix e seu armamento militar nuclear. E então, o novo comandante da Foxhound, Coronel Campbell, trouxe de volta Solid Snake de sua aposentadoria para outra missão, resgatar o biólogo, e ele terá a ajuda de Kaz Miller, antigo mestre de sobrevivência da Foxhound, que inclusive treinou o Snake. Na medida que o Snake avança na base inimiga, ele se encontra com o biólogo, Dr. Marv. Porém, aquele não era o doutor de verdade. Ele é um dos soldados de Zanzibar, que embosca o Snake. No entanto, falha e perde a batalha. E então o mesmo desconhecer o Snake e revela que ele era um dos membros da resistência em Outer Heaven, e que após a destruição do Metal Gear, a NATO comandou um ataque aéreo na base. Mesmo com crianças, mulheres e membros da resistência ainda lá, eles foram deixados para morrer. E muitos morreram nesse ataque. Eles fizeram isso porque as crianças no Outer Heaven eram ex-órfãos de guerra, e eles não queriam que eles fossem revelados para o público. Porém, ele salvou quem estava lá, mesmo aqueles que se opuseram a ele. Ele resgatou, perdoou, ajudou e deu um lugar para eles chamarem de lar em Zanzibar. Após dizer tudo isso para o Snake, ele diz por fim a localização do biólogo. No caminho, ele também encontra o doutor que havia sido mantido refém em 95, de novo preso e forçado a criar um Metal Gear para Zanzibar. Ele dá mais informações da localização do biólogo. Também o mesmo confirma que Big Boss está vivo, no qual o Snake duvida, porque ele viu o corpo, era impossível ele estar vivo. Porém, quanto mais ele avança, mais claro está de que o Big Boss está vivo. Enquanto avançamos, nos é revelado que o Grey Fox também está trabalhando com o Big Boss. Depois disso, finalmente, o Snake se encontra com o biólogo, que infelizmente já estava morto no seu quarto. E quem o matou foi o doutor que fez o Metal Gear. E o mesmo revela que dessa vez ele fez ele de bom grado, porque os Estados Unidos não queriam uma arma tipo Metal Gear pra eles. E só o Big Boss o quer. Então o Snake o mata. E é capaz de conseguir as informações do micro-organismo graças a um cartucho de MSX contendo elas, que o biólogo escondeu antes de morrer. E então o chão se abre e lá está Grey Fox com Metal Gear. E lá eles lutam. Que Snake, felizmente utilizando as granadas, ele é capaz de destruir as pernas do Metal Gear. Com isso, Grey Fox taca fogo no Snake e consegue pegar o disco fugindo. Snake o persegue depois de ter jogado todo o seu equipamento fora, e lá eles têm um X1 franco, sem sopa, na mão, onde Snake sai vitorioso. E lá, Grey Fox diz porque ele está do lado do Big Boss, por causa que ele o salvou 2 vezes antes dele ter entrado para Foxhound, e por isso ele sempre será grato a ele. Depois disso, quando Grey Fox morre, ele é chamado por ninguém mais, ninguém menos que Big Boss. Só que dessa vez ele tá um pouco diferente. Ele não tá só mais velho, mas também ele não possui o notável destroço em sua cabeça, semelhante a um chifre que o mesmo havia na batalha que eles tiveram na primeira Outer Heaven. Mas era inegável, aquele era o Big Boss. Então sem nenhum equipamento ele tem de enfrentar Big Boss. Porém, Kaz Miller liga para o Snake durante a batalha e diz para que o mesmo utilize o ambiente em volta ao seu favor para de algum jeito ser capaz de derrotar o Big Boss, seu antigo companheiro, que agora refere a ele como monstro. E por fim, Snake consegue pegar alguns itens e fazer um lança-chamas caseiro e queima o Big Boss até a morte. Então,
ele foge de Zanzibar e entrega o cartucho do MSX para o Campbell e ele vai embora, sem dar nenhum aviso. E assim que acaba o Metal Gear 2. Antes de dar minha opinião sobre o jogo, deixa eu fazer todas as minhas conexões necessárias no Metal Gear 5 para o Metal Gear 1 e o Metal Gear 2. Enquanto você joga no Metal Gear Solid 5 com o Venom Snake cuidando do seu grupo militar Diamond Dogs, o Naked Snake, agora com a identidade do paramédico, começa a criar na África do Sul sua verdadeira nação, Outer Heaven. Depois do Venom Snake descobrir a verdade, os Diamond Dogs se juntam com a Outer Heaven, onde o Venom Snake fica lá, cuidando da nação, enquanto o Naked Snake voltou para os Estados Unidos para Foxhound, para ajudar o Outer Heaven, vazando informações úteis para eles e ocultando as informações da Outer Heaven para os Estados Unidos. Porém, de alguma forma, o Ocidente descobriu sobre os planos de Outer Heaven e aconteceu os eventos de Metal Gear 1. E enquanto o Venom lutava contra o Solid, o Naked tinha ido para Outer Heaven tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. E depois disso ele foi para Zanzibar com as pessoas que quiseram seguir ele, onde ele fundou seu outro Outer Heaven. E o resto vocês já sabem. Esse Metal Gear, ele é um Metal Gear que fez Metal Gear ser Metal Gear de verdade. Tem como se agachar, a história é muito melhor e interessante, os inimigos têm visão em cone, o level design é melhor também, e é claro, é o primeiro Metal Gear a ter uma mensagem pós-créditos. Pra época ele seria um S, sem sombra de dúvidas, mas para os padrões de hoje em dia, um A ou um B+. Are you familiar with Big Chungus? Big Chungus? Yes, Big Chungus! 6 anos depois de 2005, numa instalação de descarte de armas nucleares em uma ilha do Alasca, Shadow Moses foi atacada e capturada por membros da Foxhound, junto com Genome Soldiers, soldados que foram injetados com os genes de soldado do Big Boss, e estão demandando que os Estados Unidos entreguem os restos do Big Boss para poderem corrigir alguns problemas dos Genome Soldiers, e assim criarem mais e formarem um exército. E se não entregarem no prazo de 24 horas, eles irão lançar uma nuke. Solid Snake foi tirado mais uma vez da sua aposentadoria. Dessa vez, ele agora é conhecido como uma lenda, por ter matado o Big Boss 2 vezes. Para esta missão, ele terá o objetivo de resgatar o chefe da DARPA e o presidente da Armstech, que estão sendo mantidos reféns, e por fim, ver se a ameaça de um ataque nuclear é verídica ou não. Nessa missão, Snake vai ter a ajuda do Coronel Campbell, Naomi Hunter, que criou a icônica Snake Suit dele, e o injetou com nanomachines. As nanomachines são capazes de alterar algumas das capacidades do corpo humano, por exemplo, diminuir o cansaço do corpo, controlar nutrientes para reduzir sintomas de doença, ou até mesmo impedir que o mesmo consiga disparar com uma arma, mas principalmente para impedir dele congelar no Alasca. Por a Naomi ser parte da Foxhound, também os ex-membros da Foxhound têm acesso a nanomachines. E por fim, Mei Ling, que criou o codec e o radar que o Snake utiliza no jogo. E de uma figura familiar, Kazura Miller, que saiu da sua aposentadoria para ajudar o Snake novamente. Então, ele finalmente se infiltra na base inimiga e encontra o chefe da DARPA. Lá, o Snake questiona se os terroristas realmente podem lançar uma nuke, e o mesmo confirma que sim, e que essa indústria de descarte de armas nucleares era só uma fachada para poderem criar uma arma em segredo do resto do mundo. Uma arma que podia lançar nukes em qualquer lugar da Terra. Um Metal Gear Rex. E após ele revelar informações importantes para o Snake, ele morre de ataque cardíaco, misteriosamente. O Coronel Campbell e a Naomi Hunter demonstram não saber do que aconteceu. Avançando mais, ele se encontra com o Baker, presidente da Armstech, junto com o Ocelot, que o embosca. Porém, no meio da luta, a mão dele é cortada fora por um ninja ciborgue. Então ele se retira enquanto o ninja o persegue. E o Snake fala com o Baker. Ele revela uma forma de impedir que o Metal Gear seja ativado, e que o mesmo havia entregado um cartão para fazer isso, para Meryl, sobrinha de Campbell. E aí, o Snake faz uma pergunta valiosa. Por que começaram a criar Metal Gear se na virada do milênio a era de armas nucleares acabaram, como foi dito no início do Metal Gear 2? Porém, na realidade, nunca acabou de verdade. Os países só estavam escondendo elas, porque não tinha como você descartar todas
de uma vez, tinham muitas. E como todos os países tinham uma arma nuclear, os Estados Unidos sentiu a necessidade de ter uma arma mais forte, sabe? Ameaçar os outros países caso eles pensem em atacar os Estados Unidos. E antes dele poder falar mais coisa, ele morre, igual o chefe da DARPA. Então, sem perder muito tempo, o Snake continua e contacta Meryl, que diz para ele encontrar o doutor que fez o Metal Gear Rex, Dr. Emmerich. Então ele vai e lá ele encontra Hal Emmerich, junto com o Ninja Cyborg. E lá ele e o Snake lutam. E é revelado que esse Ninja Cyborg é o Grey Fox, que foi ressuscitado pela Foxhound. Depois disso, ele perde o controle e sai correndo. Então, ele e o doutor finalmente são capazes de conversar. O cientista logo diz que não sabia que o Metal Gear tinha como objetivo carregar uma arma nuclear. Nunca disseram isso pro departamento dele. E assim ele decide ajudar o Snake, porque ele não concordava com aquilo. E pede para o mesmo chamá-lo de Otacon. Depois disso, Snake se reúne com Meryl e vão juntos à procura da sala do Metal Gear Rex. Porém, lá eles são parados pelo Psycho Mantis, que utiliza seus poderes psíquicos para controlar a Meryl. Porém, o Snake consegue derrotá-lo e matá-lo. Assim eles continuam avançando, até que uma sniper acerta a Meryl. Então o Snake ele é obrigado a procurar uma sniper para poder enfrentar ela. Então, após isso, ele consegue encontrar uma sniper e acertá-la. E enquanto ele vai avançar para procurar Meryl, ele é emboscado e é capturado por ela. Lá ele finalmente se encontra com o líder desse grupo terrorista, o Liquid, que revela que eles são irmãos gêmeos. Por fim, ele pede para que o Ocelot torture o Snake e pegue todos os itens dele. Lá, entre aqueles itens, o presidente da Armstec tinha dado para o Snake um disco com todas as datas e informações necessárias do Metal Gear Rex, que agora estão em posse do Ocelot, que tortura o Snake para ganhar informações dele, porém o Snake resiste e é lançado para uma cela, onde se encontra o corpo do chefe da DARPA, que aparentemente já tá lá morto por vários dias. Então, ele consegue escapar com a ajuda do Otacon e recuperar seus itens, porém o disco não está mais lá, porém o cartão continua ali. Com isso, ele vai em busca de parar o lançamento do Metal Gear. Ele mata a Sniper Wolf e mata o Raven, que confirma que aquele chefe da DARPA que morreu na frente do Snake era o Decoy Octopus disfarçado, e que o verdadeiro chefe da DARPA tinha morrido na tortura do Ocelot há muito tempo atrás. Infiltrando mais o local que se encontra o Metal Gear, Snake escuta o Liquid e o Ocelot preparando o lançamento do Rex, e que o Liquid quer transformar Shadow Moses na sua própria Outer Heaven. Com isso, o Snake ele é capaz de descobrir que um cartão que o líder da Armstec tinha dado para Meryl, dependendo da temperatura, o cartão de acesso se transforma em outro. E com isso ele consegue utilizar o cartão 3 vezes para poder parar o lançamento do Rex. Porém é surpreendido quando não funciona e muito pelo contrário, ativa Rex. Acontece que o Liquid estava se passando pelo Cas Miller, que havia sido assassinado. E com isso foi capaz de ativar o Metal Gear quando o Snake inseriu o cartão para desativá-lo. Nesse momento o Liquid revela que eles dois são produtos do projeto Les Enfants Terribles, um programa dos anos 70 com o objetivo de clonar o Big Boss. E que ele, o Liquid, é o clone com as características recessivas, enquanto que o Snake é o das dominantes. Além de que o real motivo para o governo ter enviado o Snake lá, sozinho, é porque o vírus que ele carrega, chamado de FoxDie, causa ataque cardíaco em alvos com código genético específico, permitindo que o governo consiga recuperar o Rex sem o danificar. Então o Snake luta contra o Liquid utilizando o Rex. Grey Fox aparece para ajudá-lo, mas infelizmente é morto. E por fim, o Snake consegue destruir o Rex. E então o coronel revela que estava agindo estranho porque o governo estava ameaçando eliminar sua sobrinha. E também diz que agora eles planejam bombardear o local, já que o Rex foi destruído. Mas quando o mesmo revela isso, ele é preso pelo ministro da defesa, que dá seus adeus a Snake. Por fim, Snake derrota o Liquid e foge com a Meryl por um túnel. Mas o Liquid ainda é capaz de persegui-lo, que logo quando ia atirar no Snake, morre de FoxDie. E momentos antes da base em Shadow Moses ser bombardeada,
toda a operação de criar um Metal Gear foi feita sem o consentimento do presidente. Foi tudo feito pelo ministro da Defesa dos Estados Unidos, que então é preso, e o Campbell consegue voltar a ser comandante da operação e impede o ataque, alegando que o Snake havia sido morto após concluir sua missão. Então ele e Meryl vão embora juntos, enquanto que a Naomi diz que é indeterminado o tempo de vida que ele tem até que o vírus o mate. E nos pós-créditos, o Ocelot liga para o presidente dos Estados Unidos e revela que ele era um agente duplo, com o objetivo de pegar o disco com a data do Metal Gear Rex, para que assim a culpa de todo o ocorrido fosse para o ministro da Defesa, enquanto que o presidente teria posse da maior arma que o mundo já viu. E ele também revela que o Liquid era o irmão com as características dominantes, sendo assim o superior. Só que ele não sabia disso. E por fim revela que o presidente é o terceiro clone secreto do Big Boss, Solidus Snake. Essa é a história de Metal Gear Solid 1. Agora vamos falar sobre o Kaz. No final do Phantom Pain, o Kaz diz que ele quer que o Big Boss vá pra casa do caralho e que ele planeja treinar um dos filhos dele para matar ele. E é isso que acontece. Com o Metal Gear 2, nós sabemos que o Kaz foi um mentor do Snake na Foxhound. Pode ser por esse motivo que, mesmo ele sendo um novato, ele foi capaz de ir tão longe a ponto de destruir Outer Heaven e matar o Venom Snake. Eu também acredito que ele estava trabalhando como um agente triplo, fingindo que estava trabalhando com o Big Boss na Foxhound, mas na verdade foi ele quem vazou as informações do Outer Heaven para o Ocidente, na esperança de que o Big Boss e o seu Outer Heaven fosse parado. Porém, ele não esperava que quem morresse lá fosse o Venom. E é por isso que depois dos eventos do Metal Gear 1, ele se aposenta, mas volta de novo quando surge o grupo militar em Zanzibar. E a morte dele no Metal Gear Solid 1, eu acredito que foi o próprio Ocelot quem o matou, pela fala dele no final do Metal Gear 5, que se um dia ele traísse o Big Boss, eles teriam de se matar. Eu acredito que só depois do Metal Gear 2, que o Kaz participa realmente da operação, que o Ocelot tem 100% de certeza que ele foi o traidor. E quando surge a oportunidade de o matar, o mesmo faz. Bom, eu acho a história desse Metal Gear muito boa. O plot twist do final é muito zica. Que o presidente era realmente quem estava planejando tudo, muito foda. Mas a jogabilidade dele é precária. Eu vou falar só de 3 situações que realmente me tiraram do sério. Primeiro, a luta com o Sniper Wolf. Quando a câmera tava por cima e tinha um monte de sniper no final da ponte. E por fim a escada. E por isso ele é no máximo um A. Se você sabe, você sabe. Só isso. Laugh and grow fat. Let's move! Go, go, go! Ah! Agora em 2007, 2 anos depois dos eventos de Shadow Moses, a criação de Metal Gears está maior do que nunca. E finalmente o Snake começou a repensar suas escolhas. Depois de ter feito tudo que seu governo comandava cegamente, independentemente do quão horrível fosse, ele saiu. Dessa vez, ele e o Otacon fundaram Philanthropy, uma organização independente de governo com o objetivo de impedir o desenvolvimento de Metal Gears. No jogo, eles receberam uma informação de que há um novo modelo de Metal Gear, Metal Gear Ray, sendo transportado por um navio. O Snake se infiltra lá, só que o navio é atacado por soldados russos, pelo coronel, sua filha Olga e Ocelot, agora com 2 braços. E que trai seus companheiros, matando o coronel, e diz que levará o Metal Gear de volta para os patriotas. Porém, quando o mesmo vê o Snake, ele é possuído pelo espírito do Liquid, que revela que quando ele e o Solid foram criados, o Big Boss já estava quase nos 60, e que por isso eles envelhecem mais rápidos, mas ele continuará vivo por causa do braço que o Ocelot implantou em si mesmo, que no caso é o dele, o Liquid. Ele destrói o navio, mas o Ocelot é capaz de reassumir o controle, então parte com o Metal Gear, deixando o paradeiro de Snake desconhecido. 2 anos depois, em 2009, numa instalação de limpeza marítima chamada de Big Shell, o atual presidente dos Estados Unidos foi pego como refém pelo grupo terrorista Sons of Liberty. O líder deles se diz ser o próprio Solid Snake.
e eles ameaçam destruir a instalação se não entregarem 30 bilhões de dólares. E você joga como Snake, mas antes da operação de fato começar, eles mudam seu codename e agora você é Raiden. Ele terá a ajuda de seu comandante da operação, o Coronel Campbell, e de sua namorada, Rose. Seu objetivo é resgatar o presidente e desarmar os terroristas. E quando o mesmo se infiltra na Big Shell, aparentemente a outra pessoa que se infiltrou ali antes dele. Enquanto Raiden avança, ele se depara com um dos terroristas. Ele mal parece humano. Vamp é o seu nome. Ele eliminou boa parte dos soldados que ajudavam no resgate do presidente. O único sobrevivente foi Iroquois Pliskin. Ele nota que Raiden é um membro da Foxhound. E o mesmo disse que a Foxhound foi desfeita há 4 anos atrás. E também de que Raiden nunca foi realmente a uma missão real. O mesmo apenas fez missões em realidade virtual. O exército está tentando criar soldados experientes e sem medo da morte utilizando esse meio. Depois disso, Pliskin dá para ele o seu codec para poder ajudá-lo. Então o Raiden e o Pliskin decidem utilizar um helicóptero para assegurar a segurança de alguns reféns, mas são confrontados por ele. So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Stop impersonating him. I'm a whole different game from Liquid. Eles conseguem derrotá-lo, mas ele foge utilizando o Metal Gear Ray. E por fim, Pliskin revela que ele é o Solid Snake. Então, com a ajuda do Otacon e do Snake, Raiden é capaz de encontrar o presidente. Ele revela que os Estados Unidos está sendo controlado há muito tempo por uma organização secreta, os Patriotas, e que a Big Shell é só uma fachada para esconder uma superprodução de Metal Gear Ray, e também esconder o Arsenal Gear, uma fortaleza móvel que guarda uma AI chamada de GW, feita com o intuito de censurar informações e manter os patriotas escondidos devido à popularização da internet, além de que ela controla inúmeros Metal Gear Ray que protegem o Arsenal Gear. Ele explica que tudo nos Estados Unidos é decidido por eles, até mesmo os presidentes, e revela que o líder do grupo terrorista é o antigo presidente dos Estados Unidos da época de Shadow Moses, Solidus Snake, um clone do Big Boss, e que diferente do Solid e do Liquid, ele tem os genes recessivos e dominantes, exatamente iguais do Naked Snake, assim sendo o irmão preferido dos Patriotas e o clone perfeito. Ele planeja tomar posse do Arsenal Gear e destronar os Patriotas e formar sua própria versão de Outer Heaven. Ele também diz para que ele procure e encontre Emma Emmerich, porque ela é a única capaz de parar a IA, já que a mesma foi uma programadora da IA, e entrega para ele um programa que ela vai precisar para destruir o GW. E por fim, ele pede para que o Raiden o mate. Porém, o mesmo recusa. No entanto, Ocelot o mata e vai embora sem nenhuma explicação. Então o Raiden parte em direção de Emma, que é a irmã do Otacon, por parte de pai. Ele explica a situação e entrega o programa para que a mesma possa utilizar o vírus na AI para desabilitá-lo. Porém, no caminho, ela é atacada pelo Vamp e o Raiden o baleia bem na testa. Depois disso, a Emma ainda assim é capaz de instalar o vírus, mas morre antes de completá-lo. Isso arrasa o Otacon, que revela o seu passado. Ele teve um caso com sua mãe adotiva, a mãe da Emma, e o pai dele, o Huey, se mata afogado na piscina da casa. Porém, ele tenta se matar junto com a Emma, mas só ele morre. Foi esse evento que fez ele se afastar da Emma e da mãe dela. Então, por fim, ele se separa do Snake com o Raiden. Enquanto ele vai resgatar as restantes pessoas que estão sendo ameaçadas, o Snake aparentemente trai o Raiden com a ajuda de um ninja cyborg, que é revelado ser a Olga, que o apaga, e a Big Shell é destruída quando Solidus consegue o controle do arsenal. E quando o Raiden acorda, ele se encontra na frente dos Solidus e do Ocelot. Lá é revelado que o Solidus foi como um pai para ele, e o criou como uma criança soldado. Foi lá que ele ganhou o título de Jack the Ripper, e finalmente depois da guerra apagaram a memória dele. Por isso que ele não se lembra direito dos Solidus. E quando o Solidus vai embora, Olga resgata o Raiden e explica que ela é uma agente dupla dos Patriotas, forçada a ajudar o Raiden, já que eles pegaram sua criança como refém. Depois disso, o coronel começa a agir muito estranho mesmo. Muito estranho mesmo.
E é porque esse coronel nunca foi o verdadeiro Campbell. Ele é o GW atuando como coronel. E ele está agindo desta forma por causa do vírus incompleto da Emma. E por fim, Raiden se junta ao Snake para enfrentar os Sólidos. Porém, quando os Sólidos ia matar o Raiden, a Olga se sacrifica para poder salvá-lo. Mas mesmo assim, ele e o Snake são capturados e levados para o topo do Arsenal Gear. Lá, finalmente o Ocelot se revela como um agente dos Patriotas e diz que todo aquele evento foi arquitetado por eles para replicarem um soldado, no caso do Raiden, a pé de igualdade com o Solid Snake, recriando os eventos de Shadow Moses. Mas ele é possuído novamente pelo Liquid, que agora, com as informações do Ocelot, planeja caçar os Patriotas. E o Snake tenta perseguir o Liquid, enquanto o Arsenal perde seu controle. Por fim, o Arsenal atinge a cidade de Manhattan, e pela última vez, a AI comanda Raiden e diz que GW foi a única destruída, e que o real objetivo na Big Shell não foi só para criar o soldado perfeito, mas sim principalmente para utilizar daquela informação para poder controlar os pensamentos humanos, já que os humanos são muito imaturos para serem capazes de lidarem com os fluidos de informação. Dessa forma, alterando informação e controlando a opinião das pessoas. Eles comandam Raiden a eliminar os Sólidos. E se ele recusar, a filha da Olga e a Rose serão mortas. Então ele faz. Ele mata os Sólidos. E depois disso, o Snake aparece por não ter conseguido encontrar o Liquid. E que ele e o Otacon vão resgatar a filha da Olga e localizar os Patriotas com as informações escondidas no disco do vírus GW. E no final, o Raiden vai se reencontrar com a Rose. Nos pós-créditos, o Snake e o Otacon descobrem que os Patriotas são formados por 12 membros, mas que esses membros já morreram há 100 anos atrás. E é assim que termina o Metal Gear Solid 2. Eu acho que esse é um Metal Gear que tem o maior cliffhanger da franquia, enquanto que o 3, se jogado por ordem cronológica, tem o maior plot twist. Ele tem uma gameplay muito melhor do que o Metal Gear Solid 1, e ele realmente não tem nenhum ponto negativo que você possa... A única coisa que você poderia reclamar é que o cliffhanger é tão grande que o final do jogo pode não parecer realmente um final, mas eu não concordo com isso. E por isso que pra mim ele é um S, mas não melhor do que o Solid 3. Liquid! Liquid! Depois de toda a merda que aconteceu nos jogos anteriores, o mundo tá um caos. A economia da guerra levou o mundo para uma grande batalha sem fim. Os mercenários estão cada vez mais comuns, sem contar nas nanomachines que praticamente todo soldado agora tem. E os 5 maiores grupos de mercenários que, juntando sua força militar, rivaliza com a dos Estados Unidos, têm todos a mesma companhia mãe, Outer Heaven, com Liquid Ocelot como o líder, com o objetivo de dominar o mundo novamente. Enquanto que o Snake, agora muito e muito mais velho, por causa do que o Liquid disse para ele no início do Metal Gear Solid 2, é conhecido como Old Snake. E ele tem como objetivo matar o Liquid de uma vez por todas, com a ajuda do Otacon e também com a da Sunny, a filha da Olga, que foi resgatada por eles. Enquanto procura, ele reencontra Derbin, um vendedor de armas que o injeta com um novo tipo de nanomachines para permitir que ele seja capaz de disparar com armas. Ele também encontra com a Meryl, que agora é comandante de um pequeno grupo de soldados. E por fim, o mesmo finalmente se encontra com Liquid, junto com a Naomi. E então, o mesmo faz algo que incapacita aqueles com nanomachines na área e vai embora novamente. Depois disso, o mesmo localiza a Naomi e vai confrontá-la. A mesma diz que foi forçada e que o plano do Liquid é utilizar a biometria do Big Boss para poder ganhar acesso ao controle de armas dos Patriotas. E lá, Naomi aproveita para examiná-lo. Diz que o mesmo agora tem uma nova versão de Fox Die e que aparentemente foi injetada pelo Derbin. Então o mesmo a resgata com a ajuda do Derbin e do Raiden, que aparece no local para enfrentar o Vamp, que sobreviveu aos eventos da Big Shell e está trabalhando com o Liquid Ocelot, mas ele é capaz de ferir o Raiden gravemente.
Então o Snake vai se encontrar com um grupo de resistência que possui o fluido necessário para curar os ferimentos do Raiden. E lá eles descobrem que a líder do grupo, Big Mama, ou para os mais familiares, Eva, tem em posse o corpo em coma do Big Boss, que está sendo mantido naquele estado por nanomachines que os Patriotas colocaram nele. E revela que ela foi uma das fundadoras dos Patriotas. E diz que, depois do final da Guerra Fria, a organização virou uma casca do que já foi, e agora é controlada por AIs. Também revela um pouco mais do motivo do porquê o Big Boss e o Zero se separaram. Depois da criação dos Patriotas, Zero começou a utilizar o Big Boss como um ídolo, como a capa dos Patriotas, utilizando a fama dele para poder ganhar poder e controlar o mundo. Esse foi o início das discussões deles, já que o Big Boss não queria ser um fantoche do Zero por não concordar com a visão dele sobre a vontade da Boss. Isso fez com que o Zero quisesse uma garantia caso o Big Boss um dia abandonasse-o, e foi assim que o projeto Les Enfants Terribles começou, para clonar o Big Boss e não perderem o ícone da organização. E foi onde a Eva se voluntariou para poder carregar os clones do Big Boss, o Solid e o Liquid. Isso foi a gota d'água para o Big Boss sair dos Patriotas e criar os MSF. Isso fez com que o Zero perdesse toda a fé na humanidade. E na época em que o Venom e o Naked estavam em coma, o mesmo utilizou a ajuda da Strangelove para criar 4 AIs, GW, TJ, AL e TR, e um núcleo de inteligência artificial para juntá-los, JD. Porém, a Strangelove foi morta pelo Huey antes que ela pudesse finalizá-las corretamente, sem conseguir ensinar a elas compaixão para um futuro melhor que a Boss gostaria, e depois disso, Zero nunca mais é visto. Com isso, a Eva e o Ocelot já não trabalhavam de verdade para os Patriotas. Eles tinham como real objetivo ajudar Big Boss a derrubar Zero, mas tudo deu errado quando o Solid o derrotou 2 vezes, e os Patriotas foram capazes de pegar seu cadáver. Então eles tiveram que criar outro plano. Com a ajuda da Naomi e do Grey Fox, eles mataram os membros restantes vivos dos Patriotas. Só restava o Zero. Porém, o Ocelot já não é mais ele mesmo. E isso vai dificultar as coisas. Depois dessa explicação, o Solid e a Eva começam a transportar o corpo do Big Boss. Porém, o Liquid é capaz de atacá-los e pegar o corpo com a ajuda da Naomi, que traiu eles. Depois, o Liquid pega o que ele precisava do corpo do Big Boss e o queima, matando de uma vez por todas. E é assim que ele é capaz de pôr em prática sua maior arma, Guns of the Patriots. Agora, com ele controlando a AI GW, ele é capaz de controlar as armas de todos que possuem nanomachines em seus corpos. Ou seja, praticamente todo mundo que tem uma arma. E o mesmo vai embora, enquanto o Snake é gravemente ferido e a Eva morre. Após isso, o Snake e o Otacon descobrem que o Liquid planeja destruir a AI principal dos Patriotas com um ataque nuclear, para que assim GW tome controle e ele ter o mundo em suas mãos. Eles assumem que o Liquid deve estar planejando utilizar o canhão do Rex, já que o mesmo é capaz de atingir o satélite no espaço do JD. Então eles vão para Shadow Moses, onde a Railgun já não está mais lá. Lá está Vamp, onde eles o enfrentam pela última vez, já que dessa vez a Naomi entrega para o Snake uma seringa que desativa as nanomachines que curam o Vamp. Depois deles matarem ele, ela desativa as nanomachines que estavam presentes nela, revelando que ela tinha câncer
a matando. Mas antes da Naomi morrer, ela dá para o Snake e pro Otacon um vírus que ela fez com a Sunny para parar a AI GW. Depois disso, o Liquid revela seu Outer Heaven, uma fortaleza gigante, móvel, onde se encontrava o canhão do Rex. E agora chega a parte de Vingadores Ultimato. Todos os personagens importantes aparecem para ajudar na luta contra o Liquid. A Mei Ling, a Meryl, o Raiden, o Derbin. E então, Snake, com a ajuda deles, consegue finalmente, depois de muita luta, chegar no núcleo da AI, instalando lá o vírus criado pela Naomi e pela Sunny, que não só destrói o GW modificado, mas sim todo o sistema dos Patriotas. Após isso, Liquid captura o Snake e o leva para o topo de Outer Heaven, e diz que o mesmo permitiu que ele instalasse o vírus para que o mundo todo estivesse livre de tudo, de uma vez por todas. Mas os dois ainda não estavam livres, eles ainda têm uma última conta para pagar. Então ele desafia o Snake para uma última batalha até a morte. It's not over yet. You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Onde Snake é vitorioso e Ocelot finalmente volta a ser ele mesmo e morre pela Fox Die que estava presente no Snake. E finalmente, depois de tudo, Snake vai para o cemitério, para a sepultura do Big Boss, para acabar com sua própria vida. Mas o mesmo hesita no último momento. E aí ele se reencontra com o Naked Snake. Ele começa por demonstrar pela primeira vez a fé ao Solid, o abraçando. Então o mesmo explica melhor como as coisas chegaram nesse ponto.
Depois da sua morte em Zanzibar, a AI o colocou em coma, começou a evoluir através da economia da guerra. Ocelot e a Eva então planejaram como destruir a AI para que o Big Boss pudesse voltar. O plano, depois dos eventos de Shadow Moses, era utilizar os restos do Liquid e dos sólidos como substituto para enganar a AI e poder roubar o verdadeiro corpo do Big Boss. Já o Ocelot, para enganar o sistema e chamar a sua atenção, utiliza nanomachines e psicoterapia para ter a personalidade do Liquid nele mesmo. Praticamente o Ocelot fez o que o Zero fez no Venom Snake. Ele usou o meme do Liquid nele mesmo. E assim, eles foram capazes de fazer a AI ajudar o Old Snake a derrotar o Liquid e, por consequência, destruir ela mesma. Assim, revivendo o Big Boss e revelando a localização do Zero. E finalmente, Naked Snake o mata. E o mesmo pede para ficar do lado da tumba de sua mentora, antes de morrer pelo vírus Fox Die, que foi injetado no Solid. Depois de tudo o que aconteceu, ele claramente sente remorso. E finalmente entende a vontade da Boss e a importância de largar a arma. E ele pede para que o Solid Snake não passe o resto da vida dele lutando. E assim, ele morre. Eu acho esse Metal Gear muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem uma gameplay muito boa e a história dele é muito legal também. Só é muito triste por causa que ele tem muito pouco tempo de gameplay. A maior parte dele é cutscene. E a gameplay dele é muito legal. Tipo, voltou o sistema de camuflagem que eu gostei. Eu também gosto da ambientação de guerra, sabe? Como você tem que passar ali se escondendo entre o campo de batalha. Eu gosto disso, eu gostei muito disso. Porém, se você não jogou todos os jogos da franquia em ordem cronológica, ele não tem tanto peso. E é por isso que eu vou dar pra ele um S. E é assim que acaba a franquia. Making the mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg. Why won't you die? Can't hurt me, Jack. Nanomachine, son. The fuck with this senator? Die! Die, you piece of shit! Metal Gear Rising, 4 anos depois dos eventos de Guns of the Patriots. Raiden, agora pai de família, trabalha como segurança VIP e em um de seus trabalhos ele é atacado por uma organização de ciborgues, comandado por um ciborgue samurai chamado Samuel Rodrigues, que quebra ele na porrada e matam o primeiro-ministro. Depois disso, ele é construído pela sua companhia e enviado para matar o Sam e investigar a companhia que ele trabalha. Lá, ele descobre que a companhia é chamada de Winds of Destruction. Investigando, ele descobre que o objetivo deles é retornar à economia da guerra. Cada um dos principais membros tem um motivo diferente para querer isso. Mistral, porque só na guerra ela encontrou um lugar para chamar de lar. Moonson, porque acredita que a guerra faz parte da natureza humana e não devemos negar ela. Sundowner, porque acha a guerra divertida. Sam, ele só luta porque lutar é a única coisa que ele sabe e a única coisa que faz ele se lembrar de quem ele é. Conforme os vai derrotando e os matando, ele acaba descobrindo que o líder deles é o candidato a presidente dos Estados Unidos, Armstrong, que planeja utilizar daquela guerra para virar presidente e poder mudar os Estados Unidos, onde todos vão poder lutar por aquilo que eles querem e acreditam, e que os fortes serão capazes de conseguir aquilo que tanto almejam, enquanto os fracos fracassarão. Então o Raiden diz que ele é lelé da cuca e eles saem no X1 sem sopa. E o Raiden, depois de muita luta e muito esforço, é capaz de matá-lo. Mas não antes do Armstrong falar que ele e o Raiden não são tão diferentes assim. Eles forçam suas vontades contra os mais fracos, como ele acabou de fazer com ele. E que o Raiden é o seu sucessor. Depois disso, o Raiden decide sair da sua organização para lutar suas próprias guerras. E essa é a história de Metal Gear Rising, basicamente. Esse jogo é muito bom,
Tem gente que fala que não gostou porque Metal Gear virou hack and slash, nada a ver. Só que todo mundo que jogou o Metal Gear Solid 2 e o Metal Gear Solid 4 sabiam que era só questão de tempo até ter um jogo assim. E eu, sinceramente, gosto. A música dele é super foda, mano. O melhor boss do jogo, que tem a melhor música, não é nem do jogo principal. E ninguém lembra dele, mano. E é por isso que esse jogo é um A. E assim completamos a história dessa franquia magnífica.